segunda B e segunda C. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual for a hora que você esteja vendo esse vídeo, boa madrugada. Eu espero que vocês possam aproveitar bem o conteúdo desse vídeo. Esse vídeo trata-se da correção da primeira atividade que foi feita no Google Forms, revisando operações básicas, operações com números inteiros, jogo de sinais, as 4 operações, adição, multiplicação, subtração e divisão. E também a gente viu um pouco de grandezas, revisou, na verdade, e porcentagem, Então, espero que vocês estejam todos bem, em paz, com saúde nas famílias de vocês. Se cuidem, se puderem, fiquem em casa. Se precisarem sair na rua, usem sempre máscara, Vamos zelar pela nossa vida e pela vida dos nossos entes queridos, tá bom? Então, vamos começar. A primeira questão era da UBMEP 2019, Tinha umas expressões numéricas e você tinha que dizer qual o menor valor, Era o menor valor. A questão pediu. Então, qual o menor valor diante dessas expressões numéricas? Lembrando que numa expressão, primeiro a gente responde multiplicações, divisões na ordem que aparece. No caso aqui, não é para me responder primeiro as multiplicações, Porque divisão não tem. Então, 2 vezes 0, 0, menos 1 mais 9. Aqui, agora eu vou na ordem que aparece. 0 menos 1 dá menos 1 e menos 1 mais 9. Sinais contrários diminui dá o sinal do maior. O maior é positivo. 9 menos 1, 8. 8 positivo, Essa daqui, vamos responder primeiro essa multiplicação. Então, repito 2, menos com mais vai dar menos. 0 vezes 1, 0, mais 9. Agora na ordem que aparece. Adição e subtração na ordem que aparece. 2 menos 0, 2. 2 mais 9, 11. Aqui, primeiro nós vamos multiplicar, Então, repito 2 menos 0. Mais com mais dá mais. 1 vezes 9 são 9. 2 menos 0 são 2. 2 mais 9 são 11. Aqui nós vamos multiplicar de novo 0 vezes 1. Então, 2 mais com mais dá mais, Porque o 1 é positivo. Então, 0 vezes 1 dá 0, menos 9. 2 mais 0, 2. E 2 menos 9. Diminui e dá o sinal do maior. O maior é negativo, então sei que meu valor vai ser negativo. E 9 menos 2 são 7, Então, menos 7. E aqui, nós vamos responder primeiro essa, 2 vezes 0, 0. Mais 1 menos 9. 0 mais 1 dá 1. E 1 menos 9, diminui e dá o sinal do maior. O maior é negativo. E 9 menos 1 são 8. Então, qual é a expressão que tem o menor valor? É essa, Eu não coloquei alternativas A, B, C, D, E, mas é só olhar lá, E quem marcou acertou e quem não acertou, verifiquem que foi que errou, tá bom? A questão 2, eu respondi, no dia da aula do Google Meet. Tive uma dificuldade, sim, por isso que eu fiz um desenho, porque quando a gente lê rápido, às vezes a gente não consegue interpretar direito. E outra coisa, fazendo desenhos, nos ajuda a entender melhor. Então, um mergulhador passou da profundidade menos 7,6 para menos 2,3 metros. Esse mergulhador, aí tem as opções, Eu já sei que ele subiu, Porque olha a setinha. Então, aqui as opções que falaram desceu, eu sei que estão erradas. Então, eu sei que ele subiu alguma coisa. Aí eu coloquei aqui o espaço inicial dele, Ele estava a menos 27,6 metros. E aí subiu para menos 2, metros, Porque afinal, esse valor é menor e esse é maior, Então, ele subiu. Então, usando aqui lá da física, espaço final menos espaço inicial, nós vamos ter menos 2,3, que é o espaço final, menos 27,6. Menos 2,3, aqui fazendo o jogo do sinal, menos com menos mais, 27,6. Sinais contrários diminui e dá o sinal do maior, vai dar positivo. Exatamente porque subiu, Então, fazendo aqui a continha de menos, vírgula embaixo de vírgula, eu vou ter 6 menos 3 dá 3, 7 menos 2, 5, baixo 2. Então, ele subiu 25,3 metros. Questão 3.
fazendo aqui a leiturinha. Diz assim: 10 operários fizeram 600 metros de muro trabalhando 36 dias. Quantos dias 18 operários farão 3.000 metros de muro? Então aqui é uma grandeza composta. Lá no dia da aula do Meet eu acabei não corrigindo por conta que eu não tinha percebido que tinha colocado grandezas compostas, mas tudo bem, estou corrigindo agora. Então aqui eu já coloquei as grandezas, operários, metros e dias, né? Composta, né? Porque eu tenho mais de 2 grandezas. 10 operários em 36 dias constroem 600 metros. 18 operários precisaram de quantos dias para construir 3.000 metros de muro? Né? Então, vamos observar agora quais grandezas são inversamente ou diretamente proporcionais. Vamos analisar primeiro essas duas aqui. Ó. Vamos analisando aqui. Olha, se a quantidade, aqui a quantidade de metros aumentou, né? Quantidade de metros aumentou. Se eu aumentar a quantidade de metros, eu vou precisar de mais dias ou de menos dias? De mais dias, não é? Então, aqui, se um aumenta, a outra também aumenta. Então, são grandezas diretamente proporcionais, pontuação direta. Agora, vamos analisar essa com essa. Vou colocar aqui de amarelo. Aqui. Vou apagar aqui. Agora, se eu aumento a quantidade de operários, ó, porque aqui aumentou, eu vou precisar de mais dias ou menos dias? Ora, são mais pessoas trabalhando. Então, nesse caso, eu vou precisar de menos dias, né? Então, aqui, essas duas são inversamente proporcionais. Colocação inversas. Tá vendo, gente? É dessa maneira que a gente consegue analisar. Então, aqui, se eu aumentar a quantidade de metros, eu vou precisar de mais dias, né? Consequentemente, a quantidade de dias aumenta. Agora, se eu aumento a quantidade de funcionários, a quantidade de dias vai diminuir, né? A setinha fica apontada para um número maior, né? Então, vamos lá, que fica dessa maneira. O que é que nós temos aqui? Olha, como eu quero encontrar a grandeza aqui, x, eu vou começar aqui pelo x. Então, 36 está para x. Essas outras grandezas aqui, eu vou multiplicar, que não tem x. Só que eu tenho que observar que a grandeza que é inversa, eu vou diminuir. Então, essa daqui, em relação a dias, ela é direta, né? Então, eu coloco do mesmo jeito que está aí. Vezes, porque as outras grandezas que não tem x eu multiplico. Já nesse caso aqui, operários, em relação aos dias, é inversamente. Então, eu preciso fazer essa inversão. Então, o 18 vai para cima e o 10 vem para baixo. Aqui, para facilitar, vamos cortar todos os zeros que a gente pode. Ó, um zero, com zero, um zero, com zero. E aqui era 3.000, né? Faltou um zero bem aqui, peraí. Ficou um pouco apertadinho. 603.000. Pronto. Agora vamos resolver. Então, eu tenho que 36 está para x, assim como aqui eu vou multiplicar o 6 vezes 18. Quando eu multiplico 18 vezes 6, dá 108. E aqui eu vou multiplicar o 30 vezes 10. E quando eu multiplico, vai dar 300, né? Então, terminando aqui, eu vou multiplicar os meios pelos extremos. X vezes 108, 108x igual a... E aqui 36, eu posso multiplicar só 36 vezes o 3 e depois acrescentar os zeros. Ó, dá 108, né? Então, deu 108, acrescentando-se uns 2 zeros do 300, fica 10.800. Então, eu tenho que x é igual a 10.800 dividido por 108. O 108 dividido por 108 dá 1, e os 2 zeros sobraram, acrescenta lá. Então, eu tenho 100, ou seja, vou precisar de 100 dias. Questão 4, né? Diz assim: com 10 kg de trigo podemos fabricar 7 kg de farinha. Quantos quilogramas de trigo são necessários para fabricar 28 kg de farinha? Aqui são grandezas, né? Que não são compostas, é bem mais fácil de responder, né? Então, vamos colocar aqui as grandezas: trigo e
farinha. Então, com 10 kg de trigo, eu faço 7 kg de farinha. Quantos quilogramas de trigo? X, né? Eu fabrico 28 kg de farinha. Então, assim, são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais? Cadê aqui nosso quadro? Se eu aumentar a quantidade de trigo, logicamente, eu vou conseguir ter mais farinha, né? Vou produzir mais farinha. Então, aqui aumenta e aqui também. Então, são grandezas diretamente proporcionais. Então, não precisa inverter nada, né? Então, vai ficar, ó, 10 está para X, assim como 7 está para 28. Multiplicando-se os meios pelos extremos, eu vou ter x vezes 7, 7x, igual 10 vezes 28, 280. Então, x é igual a 280, o 7 vai passar dividindo, e aí eu tenho que 28 dividido por 7 são 4, e o zero que sobrou acrescenta lá. Pronto, né? Então, eu consigo produzir 40 quilogramas de farinha. Prontinho, ficou meio tortinho. Tá certo, no final dá tudo certo. Questão 5. Da OBM, Olimpíada Brasileira de Matemática, primeira fase. 1 litro de álcool custa 75 centavos. O carro de Henrique percorre 25 quilogramas com 3 litros de álcool. Quantos reais serão gastos em álcool para percorrer 600 quilômetros? Então, primeiro vamos lembrar aqui, coloca aqui esse dado, que 1 litro de álcool custa 75 centavos. Bem baratinho, né? Bem diferente do que está hoje em dia na realidade. As grandezas que eu vou colocar aqui são os litros de álcool e os quilômetros que o Henrique percorreu. Diz aqui que ele percorreu 25 quilômetros com 3 litros de álcool. No caso, eu tenho que saber aqui quantos reais, mas primeiro eu tenho que descobrir quantos litros ele usou, X, para percorrer 600 quilômetros. Aí, quando eu descobrir a quantidade de litros, aí é que eu vejo quantos reais ele gastou, né? Eu preciso saber primeiro quantos litros foram. Vamos ver aqui se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Se ele aumenta a quantidade de litros, ele vai percorrer mais quilômetros, né? Então, são grandezas diretamente proporcionais. Não precisa inverter ninguém. Então, vamos ver aqui. Eu tenho que 3 está para X, assim como 25 está para 600. Multiplicando-se os meios pelos extremos, eu tenho 25x igual 3 vezes 6 são 18, 2 zeros sobrou na crescente. Agora, nós vamos dividir 1.800 por 25. Então, vamos fazer uma continha aqui. Vai dar 7. 8, acho que 8 passa, não 7. 7 vezes 5, 35, vão 3. 7 vezes 2, 14, 3, 17. 175 para 180, falta 5, baixa o 0. 50 dividido por 5 são 2. 2 vezes 5, 50 para 50, nada. Então, ele usou 72 litros. Agora, vamos descobrir quanto ele gastou. Olha. Se 1 litro é 75 centavos, quanto ele gastou aqui, ó, vou ajeitar bem aqui para ficar uma grandeza também, que litros, que reais. Quanto ele gastou se ele precisou usar 72 litros? De novo, né, são grandezas diretamente proporcionais, porque se aumentar a quantidade de litros, logicamente ele vai gastar mais dinheiro. E aí aqui é só multiplicar, ó, x é igual, vamos fazer a continha aqui, 0,75 vezes 72. 5 vezes 2, 10 vai 1, 7 vezes 2, 14, 1, vai 2 vezes 0, 0 mais 1 é 1. 7 vezes 5, 35, vão 3. 7 vezes 7, 49, mais 3, 52, deixa 2 no 5. 7 vezes 0, 0, mais 5 são 5. Somando 10, 4, 5. Eu tenho 2 casas decimais, então aqui também eu terei 2 casas decimais.
Ou seja, ele gastou R$ 54, né? Então, essa é a minha resposta. A questão 6 também são grandezas e são simples, porque só tem duas grandezas envolvidas na questão. Um taxista inicia o dia de trabalho com o tanque de combustível de seu carro inteiramente cheio, percorre 320 quilômetros e reabastece, sendo necessários 25 litros para completar o tanque. Em seguida, percorre 520 quilômetros até esvaziar completamente o tanque. Concluído, então, que a capacidade do tanque do carro em litros é... Então, vamos relacionar as grandezas. Aqui no caso, quilômetros e a capacidade em litros, né, do tanque. Então, diz que ele percorre 325 quilômetros com 25 litros. Depois, ele percorre 520 quilômetros até esvaziar completamente o tanque. Aí é o que eu quero saber, né? Quantos litros com a capacidade do carro em litros? Aqui, se a quilometragem aumenta, a quantidade de litros necessários também aumenta, né? Então, são grandezas diretamente proporcionais. Então, não precisa inverter ninguém. Então, vamos aqui pegar o código para a gente. Os pincéis azuis estão sem cores. Deixa eu ver aqui. Então, 325 está para 520, assim como 25 está para x. Como é direto, ninguém inverte, né? Só multiplicar. Então, tem 325x igual a... Multiplicando aqui 520 vezes 25, nada, 5 vezes 10 vai 1, 5 vezes 6, 2 vezes 0, 0, 4, 10. Somando 0, 0, 10, vai 1, mais 2, 3, 1. 13 mil, né? Então, dá 13 mil. E agora, nós vamos dividir pelo 325. Então, x vai ser igual. Vamos fazer a continha aqui. O 25 aqui vai dar um 6, será? Deixa eu ver. Não. 6 passa. 5. 5 vezes 5, 25, vão 2. 5 vezes 5, 25, vão 2. Ou é 325? 5 vezes 3, 15, passa. 4. 4 vezes 5, 20, vão 2. 4 vezes 2, 8, 2, 10, vai 1. 4 vezes 2, 12, 1, 13. Então, o zero que sobrou, acrescenta lá, né? Então, 40. Ou seja, a capacidade do carro é de 40 litros. Né? Questão 6. Numa pesquisa de opinião feita para verificar o nível de aprovação de um governante, foram entrevistadas 1.000 pessoas que responderam sobre a administração da cidade. Escolhendo uma e apenas uma dentre as possíveis respostas: ótima, boa, regular, ruim, indiferente. O gráfico mostra o resultado da pesquisa. Então, o gráfico, né? Determine o percentual de pessoas que consideram a administração boa, regular ou ruim. Né? Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem que calcular essas porcentagens, né? Aqui, ó, boa. Foram, quanto? 520 pessoas. Vamos calcular aqui. Quantas pessoas foram entrevistadas? 1.000. Então, 1.000 equivale a 100%. Aqui quantidade, aqui porcentagem. 520 equivale a quanto? X, né? Multiplicando os meios pelos extremos, eu vou ter 100x igual a 52.000, né? Porque são 3 zeros, acrescentam-se 3 zeros, né? Então, x é igual a 52.000 sobre 100. Cortam-se 2 zeros com 2 zeros. Faltou alguma coisa? Deixa eu ver. 1.000. Esqueci aqui um zero a mais, né? Então, aqui é 1.000x. Pronto. Aí, cortam-se 3 zeros. E x dá igual a 52%. Pronto. Agora, vamos calcular a quantidade do regular.
foram exatamente 190 pessoas. Então, aqui, vamos fazer de novo aqui, acho que vai caber aqui embaixo. Quantidade, porcentagem. Então, eu tenho, foram 1.000 pessoas equivalem a 100%, que é o todo, né? Porque todo mundo foi entrevistado. 190 equivale a X. Multiplicando-se os meios pelos extremos, eu vou ter 1.000x igual a 19.000, né? Porque são 3 zeros. X, então, é igual a 19.000 sobre 1.000. Cortam-se 3 zeros com 3 zeros. X é igual a 19%. Pronto. E agora, ruim. Quantas pessoas disseram que a administração é ruim? Considerar a administração ruim? 80. Então, de novo, ó, quantidade e porcentagem. 1.000 pessoas equivalem a 100%, 80 equivale a X. Multiplicando-se os meios pelos extremos, eu vou ter 1.000x igual a 8.000. E aqui eu já sei, corta 3 zeros com 3 zeros, sobraram 8%. Então, como ele fala, ó, ele fala ou, né, aqui, ó, esse ou dá a ideia de somar, adicionar. Então, para isso, nós vamos fazer uma soma dessas 3 porcentagens, né, que ele fala o ou. Então, o ou me dá a ideia de somar, me manda, é um comando que me manda somar. Então, eu vou somar aqui 52, 19 e 8. Então, somando, eu vou ter 2 mais 9, 11, 11 mais 8, 19, vai 1, 1 mais 5, 6, 6 mais 1, 7. Então, a porcentagem de pessoas que disseram que a administração é boa, regular ou ruim é de 79%. Vamos à nossa última questão, né? Uma questão do Enem de 2015 que diz: em uma pesquisa sobre práticas de atividade física, foi perguntado aos entrevistados sobre o hábito de andar de bicicleta ao longo da semana e com que frequência semanal com que eu fazia. Entre eles, 75% afirmaram ter esse hábito e a frequência semanal com que eu fazia apresentada no gráfico. Então, aqui pergunta: que porcentagem do total de entrevistados representa aqueles que afirmaram andar de bicicleta pelo menos 3 vezes por semana? Esse pelo menos, gente, é importante. Ele nos dá a ideia de que não pode ser menos que 3 vezes, mas pode ser 3 vezes ou mais, né? Então, eu tenho que pegar os dados das pessoas que disseram que andam de bicicleta 3 vezes ou mais por semana. Então, 1 vez por semana não nos serve, 2 vezes por semana não nos serve. 3 vezes por semana afirmaram 26%. 4 vezes por semana foram 12%. 5 vezes foram 10%. 6 vezes foram 7%. E todos os dias da semana, todos os dias, afirmaram 15%. Então, aqui, primeiro, nós vamos fazer a soma para descobrir a porcentagem do total. Então, vamos somar. 6 mais 2, 8, mais 7, 15, mais 5, 20, vão 2. 2 mais 2, 4, 5, 6, 7, 70%. Ou seja, não foi 100% que falaram que andam de bicicleta, né? Então, eu tenho que calcular 70% dos 75% que afirmaram andar de bicicleta. Daí, eu tenho porcentagem e porcentagem. Então, eu vou ter 70 sobre 100, né? Centésimos. O de, eu substituo pelo sinal de vezes, 75 centésimos. E aí, nós vamos multiplicar. 75 vezes 3 dá... Vezes 7 dá 525. Já fiz a conta, por isso que eu sei. O zero acrescenta lá. 100 vezes 100 são 10.000. Aqui nós vamos utilizar 2 zeros para fazer o deslocamento da vírgula. Esses 2 zeros aqui vão sumir, porque nós vamos deslocar a vírgula 2 casas para a esquerda ou para trás, né? Ó.
Então, eu faço a varese e a vírgula e ela vem 2 casas aqui para a esquerda ou para trás. E aí eu tenho o quê? Eu tenho 52,5. 50. Só que esse zero aqui não vale, mas eu vou colocar aqui para dizer que eu cortei. E o 100, ele vai subir em forma de porcentagem. Porque 52,5 a cada 100 é a mesma coisa que 52%. E essa é a porcentagem de pessoas que disseram que andam de bicicleta pelo menos 3 vezes por semana, em cima das 70% que disseram que andam de bicicleta. Né? Então, essa é a nossa última questão. Espero que vocês tenham conseguido aproveitar bem, né, as explicações. Caso tenha alguma dúvida ainda podem mandar mensagem no WhatsApp, né? E aí eu desejo que vocês fiquem bem, fiquem em paz, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Beijão no coração.